Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler com os irmãos o texto chamado Um Povo de Fé. Esse texto foi escrito pelo irmão Diego Ricker para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não foi eu que escrevi, foi o irmão Diego, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, pedimos que Tu nos abençoes nesse nosso devocional, que nós possamos aprender como devemos agir e podemos entender aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração, que tenhamos ouvidos de ouvir. Pai, perdoa os nossos pecados, fica conosco, é o que te pedimos. No Seu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Mateus 21, 18 a 22. E o texto está falando do dia seguinte, que Jesus esteve lá no templo, expulsou toda aquela rapaziada lá que estava fazendo comércio, estava vendendo, comprando, que Jesus não gostou nem um pouco disso, porque estavam fazendo a casa de Deus como um lugar de comércio mesmo, né? Então aí, agora ele vai falar sobre a figueira. Então, no dia seguinte, quando Jesus estava voltando para a cidade, ele teve fome. E ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê frutos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Amém? Bom, então o texto chama-se O Povo de Fé. E o versículo escolhido pelo irmão Diego Ricker é o 21, que diz, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem... Bem, se a gente tiver em mente que todos os atos de Jesus, assim como o que ele falava, são ensinamentos profundos, transmitidos aos seus discípulos e, portanto, para nós também, nós leríamos as palavras de Jesus com mais atenção. A gente parava para pensar mais naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus fez. Porque Jesus, como a gente diz hoje em dia, nunca deu ponto sem nó. Tudo que ele fazia e faz é intencional. O nosso Deus é intencional. Ele não faz as coisas que nem a gente assim bagunçado, de forma displicente, sem qualquer intenção. Não, tudo que ele faz tem foco e tem um objetivo. Quando a gente lê os evangelhos, é importante sempre a gente perguntar, o que será que eu tenho para aprender? Qual é o ensinamento através dessas palavras, das atitudes de Jesus? Isso é fundamental. Por isso que a gente para e medita na palavra de Deus, porque Jesus sempre tem algo a nos ensinar. Sempre. Nunca vai ser uma coisa em vão, passar batido, uma bobice. Não. Sempre vai ter uma intenção. E quando a gente lê esse texto, isso também não é diferente. Jesus também tem um ensino para fazer. Então, no capítulo 21, que Jesus entra em Jerusalém, com todo aquele aparato, ele começa a citar o Velho Testamento, onde o Calvário, a cruz, né, é o cumprimento das escrituras hebraicas. Então, embora essa passagem não faça menção direta a isso, não significa que o ensino não faça uma alusão àquilo que já estava escrito no Velho Testamento. Tinha, sim, esse objetivo. Isso porque, à luz dos ensinamentos dos profetas, a árvore, no caso aqui a figueira, simboliza Israel. A expressão este monte, quando Jesus fala, se vocês acreditarem, você falar para esse monte, sai daqui e se joga lá, então este monte, ele quer dizer o Monte Sião, que estava lá em Jerusalém.
Não era qualquer monte. Jesus estava usando uma figura de linguagem, ele estava fazendo uma alegoria, ele estava dando uma ilustração. Então, bem antes, Jesus havia mencionado lá no Templo de Jerusalém: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covis de ladrões. Lembra que ele deu chicotada em meio mundo, pôs todo mundo para correr? Porque Jesus também não gostava das coisas desrespeitosas a respeito de Deus. E nós também temos que manter esse mesmo respeito em relação às coisas de Deus. Então, as palavras de Jesus, na verdade, são proferidas contra Israel. E assim, entendia quem quisesse entender, né? Quem tivesse os ouvidos de ouvir, que ouvisse. Então, eram as pessoas que haviam desprezado a Jesus Cristo, que não tinham acreditado que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Talvez os judeus acreditassem que o Messias viria num cavalo branco, a galope, com cetro de ouro, enfim, talvez eles estivessem esperando não um menino que nasceu lá numa estrebaria, né? Nasceu num lugar onde tem os bichinhos lá, os jumentos. Não era isso que eles esperavam, né? Um Deus que nascesse onde nem havia lugar para ele ficar. Um Deus que nascesse na casa do seu Zé e da Dona Maria. Que absurdo. Filho de mãe solteira. Não, eles não aceitaram Jesus Cristo como Deus. Então, o que acontece? Quando a gente não aceita Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Senhor, quando a gente não crê no sacrifício de Jesus na cruz, de tudo que ele fez e sofreu por nós, o que acontece? A gente não vai ter condições de dar frutos. E a gente vai se tornar como Israel se tornou, uma árvore sem vida. Mas uma nova comunidade de fé nasceria a partir de Jesus. Se não fosse Jesus por nós, se ele não orasse por nós no Getsemane, se ele não desse a sua vida por cada um de nós pecadores, se nós não crêssemos nele, não haveria essa nova comunidade de fé. Mas glória a Deus, porque ele teve misericórdia de nós e nos amou primeiro, e que essa comunidade, a partir de Jesus, passou a existir. Então, quem são essas pessoas? É um povo que tem fé em Jesus Cristo e que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Somos nós, né? Nós que cremos no sacrifício de Jesus. Então, você que está me escutando e que não teve um encontro real com Jesus, será que você faz parte desse povo? É uma coisa para você refletir. E se você não faz parte desse povo, confessa com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, para poder experimentar de todas as bênçãos e misericórdias que o Senhor tem para lhe dar. E nós, que já cremos em Jesus, que sabemos a sua obra salvadora e que aceitamos a Jesus como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor, devemos viver uma vida que o agrade, né? Devemos viver uma vida como esta comunidade que Jesus criou, uma comunidade que dê fruto. Por quê? Pelos frutos a gente vai ser reconhecido, né? Não adianta ficar falando, não, eu sou de Jesus, e faz tudo aquilo que as pessoas olham e não reconhecem como sendo uma obra de um filho de Deus. Então, irmãos, seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Nós somos um novo povo, um povo de fé, mas a fé sem obras, ela é morta. Então, só para encerrar, você que não conhece a Jesus Cristo, medite nessas palavras, veja o que Jesus faz com aqueles que não dão frutos. A pessoa seca como aquele povo secou e nunca mais vai dar frutos. E aquele povo que a comunidade de Jesus tem que dar frutos. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, né? Somos um povo de fé. Amém? Irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021 ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.